Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Este espaço livre onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo, o psicólogo, temos conversas sobre a vida e sobre o mundo, sobre algumas ideias disruptivas e construtivas que nos levam a expandir um pouco a nossa mente, a nossa consciência. Nós que não somos gurus de absolutamente nada, nem mestres de coisa nenhuma, gostamos muito de dar opiniões e explorar conceitos no sentido de ganhar perspectiva sobre alguns assuntos, nunca negando à partida uma ciência que desconhecemos. Querido Hugo, como estás? Estou bom. Sabes o que é que eu adoro na tua introdução? A musicalidade, o timing que as palavras saem. Ok. Estás a ver? É a rádio lá e é muito bonito de ouvir. E eu às vezes sonho com isso. Com hey, como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast. Faz parte de mim, está enraizado, está codificado no meu ADN e é um prazer enorme estar aqui para mais um episódio número 69. Hoje vamos falar de um tema muito especial porque tu foste numa viagem a um dos países talvez com mais riqueza estética e cultural do mundo. Sem dúvida. Índia. Como é que foi? Para já, como é que decidiste? Porque é que decidiste ir a um retiro de yoga na Índia? Eu decidi ir simplesmente, porque estava, como tu bem sabes, e os nossos ouvintes provavelmente também, a passar uma fase em que estava a ser desafiante para a minha vida e percebi que às vezes afastarmos-nos do lugar onde estamos faz-nos ganhar perspectiva, não é? Sim. É uma espécie de yoga geográfico. Sem dúvida. Como se estivesses a ver de fora. É como um peixe não sabe que está dentro da água a não ser que saia da água, senão a água é só o ambiente. E então o teu ambiente cultural também só consegue ser percepcionado corretamente de fora. Então as pessoas vão se encontrar e quando se vão encontrar a sua essência lá fora. Já viveste fora, certo? Eu já vivi fora, eu já vivi 7 anos em Itália. Sabes aquela sensação de voltar e de sentires que nada mudou, que estás a encontrar o tipo de pensamento que tu tinhas antes de sair? É esse ambiente de condicionamento cultural. Há um vídeo agora a rodar nas redes de umas pulgas que são postas num jarro. Já viste isto? Não. E fecham o jarro e durante 3 dias as pulgas ficam lá a saltitar. Ao fim de 3 dias abres o jarro e as pulgas nunca ultrapassam a linha onde estava colocada a tampa originalmente. Portanto, estão condicionadas a fronteiras mentais, condicionamentos, e nunca mais saem. E depois há uma imagem muito gira depois, onde nem sequer há jarra, e as pulgas estão só assim, no espaço virtual da jarra. Uau, isso é incrível. E então nós vivemos num mundo condicionado socialmente. E quando sais e embarcas e mergulhas noutra cultura, realmente vês que há muitos ângulos para ver isto, há muitas posições geográficas ao estilo de yoga para poderes depois voltar e ver, isto era só uma possibilidade. Sem dúvida. Uma roupa. É muito interessante, sem dúvida, estás a verbalizar a sensação com uma clareza incrível e realmente o que me aconteceu foi que eu precisei dessa perspectiva, precisei de ganhar alguma distância da realidade em que estava, porque claramente havia algo de errado, algo estava a me bloquear, algo estava a fazer-me mal. E é muito curioso porque quando nós pensamos numa viagem à Índia e não sabemos onde é que vamos, temos sempre esta crer que vamos para um sítio que nos vai resolver espiritualmente por algum tipo de milagre ou algum tipo de magia, que vamos lá chegar e vamos ser abençoados por algum tipo de energia divina. Aconteceu completamente o contrário e é aí que se dá a transformação e é isso que eu achei muito interessante nesta saída, nesta fuga, nesta viagem. Foi que eu fui para a Índia com o intuito de me libertar espiritualmente e achava que ia para um lugar completamente pacífico, onde havia espaço, onde eu ia respirar e onde de alguma forma ia receber instruções de algum mestre, alguma coisa. Tudo isso aconteceu, mas de uma forma completamente diferente. Confuso, aquilo é um caos. E o que a Índia te faz
Sim, o trânsito é incrível. Imagina, é como tu quereres acalmar águas no meio de um furacão e metes um aquário dentro de um furacão. Sim. E o exercício é não tu ires para uma floresta onde tudo está calmo e aprenderes a ser zen, não, vais para o meio da coisa mais caótica, mais poluída, mais suja, mais colorida, mais barulhenta, mais intensa que tu consegues imaginar, e obrigar-te a gerir situações de pânico, de stress, de resolver problemas e não sei o quê, com uma calma. Aquilo exige de ti uma calma que te transforma. Já percebi porque é que estás a dizer o oposto. Seria como ter uma sessão de meditação no meio de um furacão. Ou ir para uma consulta de psicologia, mas para chegares lá tens que passar por uma aventura equivalente ao Lord of the Rings. É isso, e então o que acontece quando chegas cá, tudo parece extremamente silencioso. Tipo, nada é comparável à confusão da Índia. Então estar aqui depois da Índia faz de mim uma pessoa muito mais zen. Sim, mas a verdade é que eu estou exatamente a mesma pessoa, mas que levou com... Tu levas um porradão, entre aspas, tão grande que aquilo te transforma e te obriga a ser calmo. Pois, é como... As ondas parecem de tamanho diferente. Se vais para a Nazaré ver as ondas maiores do mundo, depois vens para Carcavelos e tens as ondinhas, não te parecem nada. No fundo é como se a Índia fosse um grande ginásio espiritual. Onde o ambiente realmente é o mais difícil para encontrar aquela paz de conexão. Fui nesta viagem com um grupo, fui num retiro de yoga, e este retiro éramos um grupo de 22 pessoas. E ao ir para um sítio longínquo com um grupo de 22 pessoas que fica completamente junto, tu vais entender que todas as pessoas têm energias diferentes e todas essas energias te afetam. A transformação dá-se, eu pensei que ia estar num processo individual, mas a verdade é que o processo do grupo foi o que me transformou. Porque quando tu estás em grupo, as pessoas que estão à tua volta são espelhos de ti. E tu reparas como é que tu te comportas quando há um problema, quando há uma situação mais difícil. Vais ajudar? Não vais ajudar? Ficas sozinho? Afastas-te do grupo? Abdicas do teu conforto para dar um conforto a alguém? E eu não estava a perceber a lição que me estava a acontecer ao longo dessa viagem, porque eu estava na minha cena, queria eu estou aqui para fazer o meu yoga, para coisa. Sim. E é aí que tu entendes, porque ao estares no grupo tu vês como é que tu te comportas com as outras pessoas e tu vês quem tu és realmente. Interessante, sim. Não é quando te isolas que vês quem és realmente. É paradoxalmente então, aquilo que eu queria fazer. Então tu não saíste bem da cultura. Tu levaste um aquário para um sítio diferente, onde consegues ver a água mais claramente porque não estás dentro do oceano. Sim, quer dizer, estamos a falar aqui de duas coisas. Exatamente isso, não é? E depois havia margem para explorar a Índia e para ficar imergido nessa cultura. Mas que, curiosamente e paralelamente, é também extremamente confusa. O meu amigo Arlindo Camacho, que é um dos meus melhores amigos, fotógrafo, com quem tive o prazer de viajar e que para mim esta viagem à Índia acabou por ser também um workshop de fotografia de viagem, que ele faz muito viagem pelo mundo, e ele disse-me logo quando nós íamos arrancar: Martim, quem vai viajar à Índia, sobrevives à Índia, podes ir viajar para qualquer canto do mundo, porque ficas pronto. E realmente é isso. Tudo, nada é como esperado, aquilo parece que está tudo assim preso por fios frágeis. Vais num autocarro, numa ravina que pode cair a qualquer momento, mas aquilo é super normal para eles. Estás em pânico constante, tens de ter cuidado com a água, com a comida, porque senão apanhas infecções e diarreias gigantes. E às tantas libertas-te e encaixas naquilo. É muito giro. Foi uma viagem incrível, que eu recomendo a toda a gente que façam. Há uma tolerância ao caos. Como é que é a tua tolerância ao caos? Tu sentes que vives bem com o caos porque tu gostas de tudo ordenado? Sim, eu sou completamente obcecado com arrumação e com limpeza. Eu não deixei de ter esta característica minha e ao longo da viagem tentava arrumar-me de alguma forma, mas acho que a minha tolerância ao caos expandiu muito, não é? E até diria mais, acho que no caos encontrei uma nova maneira de estar, um novo conforto, quase como se tivesse encontrado um conforto no desconforto. Claro, porque há realmente um ponto no furacão, o ponto central, que é calmo. Que é calmo, exatamente. Então tu tens que ultrapassar a fase transitória, periférica, sim, até chegares a um centro que realmente és o dono, tu és o furacão aí. Mas realmente há aqui, é esquisito, porque nós
pusemos linhas retas em todo o lado. Sim. Nós, o que construímos na sociedade são linhas retas. Isto não é natural. Tu nunca vês linhas retas na natureza. A natureza são padrões, nenhuma nuvem é igual à outra. E depois, todas as nossas perturbações psicológicas são caracterizadas por um nível excessivo de rigidez. Não é todas, mas a maior parte. E então parece que o nosso ambiente arquitetónico também condiciona isso. Yeah. E promove isso. E foi construído. E então, às vezes vais vês aqueles livros todos bem arranjadinhos, como tu gostas, mas há aquelas livrarias caseiras, desordenadas. Sim, onde há vários ângulos. Há um livro horizontal, outro vertical, outro em diagonal. Que também é uma forma de arrumação, não é? Acaba por ser... Sim, é como um Jackson Pollock. Uhum. Há um ponto no qual o caos se torna equilibrado. Uma casa muito arrumada e depois um canto que está desarrumado, é isso que choca. Enquanto que se for tudo desarrumado à sua maneira, não choca tanto, não é? Eu tenho um tio Zé. Eu também tenho um tio Zé, por acaso. Toda a gente tem um tio Zé, não é? A casa dele é uma autêntica viagem à cultura africana. Então tem máscaras africanas, esculturas de madeira e está tudo balanceado, tudo em harmonia. Então é um caos perfeitamente simbiótico, está tudo equilibrado, homeostático, esteticamente. E é muito bonito de ver isso. E eu vivo muito num caos. A minha vida é semi-caótica, o meu pensamento é caótico. Eu ultrapasso categorias como se não existissem fronteiras. Sim. E gosto muito de pessoas que têm essa estética mais caótica. Sempre adorei a arte abstrata, sempre gostei de impressionismo em comparação àquela pintura mesmo exata e perfeita. Yeah. Porque há algo de emocional, há algo de consciência, há algo de luz lá dentro, não é só forma. De humano, não é? Mas até que ponto é que... Porque tens que conectar estes dois factos. As nossas perturbações mentais são caracterizadas por demasiada rigidez. Os psicadélicos funcionam aqui. Desprendem. Desconstroem, não é? E o nosso mundo arquitetónico é rígido. Não é... Tu constróis as coisas com linhas retas. As estradas são retas, tens curvas. E depois vais para a escola... Não sei se tens uniforme, mas sentas todos virados para o mesmo lado, todos a ouvir a mesma pessoa, todos a ouvir a mesma informação. Parece que nos estão a formatar. Sim. Se os nossos problemas mentais são de demasiada rigidez, será que não está conectado com a própria sociedade física que nós construímos? Sim. Nós construímos uma espécie de jardim zoológico, ou seja, porque nós vimos da natureza. Tu, quando vais à natureza, não estás a ir, estás a voltar. E temos agora um jardim zoológico rígido, com linhas retas e fronteiras imaginadas. Não há fronteiras entre países. Não existem. São imaginadas. Tu vês um mapa com fronteiras, como se existisse alguma coisa lá. E estamos todos categorizados assim. É tudo mental. Porquê que os banhos da natureza te fazem bem? Porque te libertam. Porquê que viajar te faz bem? Porque te tira deste condicionamento. Porque que o yoga faz bem. O próprio yoga, tu estás a ver, se tu estás demasiado agarrado à tua perspectiva, o yoga está literalmente a mudar-te a perspectiva. Literalmente. Portanto, muda-te o ângulo de perspectiva. E como é que foi? Como é que foi o... Qual é que era a filosofia? O que é que aprendeste? Eu próprio não tenho ainda as ferramentas nem a capacidade de vos explicar com a maior clareza do mundo o que é o yoga no sentido para além da prática. Mas... nós temos que fazer esse preâmbulo, porque o yoga é uma filosofia que abrange quase tudo. E há diversos ramos e teorias dentro do próprio conceito. Então nós não somos de todos especialistas aqui. Isto é o nosso take. Antes, pelo contrário, eu sou um curioso que só agora está a começar a arranhar à superfície, eu e o Hugo, do que é isto do yoga. E então, como em muitas outras circunstâncias, eu decidi ir buscar alguns livros que, aliás, quero recomendar-vos. Isto são há centenas de livros, talvez milhares, bons livros sobre yogas, sobre os asanas, e que são as posturas da prática, mas encontrei aqui um, já vos vou falar dos outros dois, mas encontrei aqui um muito interessante chamado O Caminho de um Yogi, do Charles Haanel,
que tem, cuja introdução me pareceu... Eu tenho aqui um pequeno parágrafo introdutório sobre o yoga, que para mim foi uma das definições com mais clareza do que é isto. E ele diz assim: a filosofia do yoga foi descoberta há mais de 4.000 anos e foi bem delineada, formulada e entregue ao mundo de forma clara e concisa pelos antigos mestres. Um yogi nunca mente, nem faz com que outra pessoa minta, tampouco aprova quem o faça. O yogi sabe que a maneira mais fácil de ser feliz é fazendo os outros felizes. Ao desenvolver o poder mental, podemos penetrar a fronteira da existência e conceber experiências que para os não iniciados podem parecer milagres. A capacidade física pode ter limitações, mas a mental não conhece fronteiras. Uma filosofia incompreendida não significa que seja misteriosa. O poder invulgar dos yogis é simplesmente o resultado do entendimento de certas leis da natureza que todos podem possuir. Portanto, basicamente é um bocadinho de tudo, não é? É um bocadinho de tudo, mas há aqui duas coisas que eu queria destacar, que é: o yogi sabe que a maneira mais fácil de ser feliz é fazendo os outros felizes, porque te tira de ti próprio. Lá na Índia nós ficámos num ashram, que é uma espécie de mosteiro do yoga, de escola do yoga, uma espécie de dormitório com cantina, com sala de meditação, etc. E uma das coisas que mais me marcou foi que assim que nós chegámos, eles falaram-nos no conceito de Karma Yoga. E o Karma Yoga é nada mais do que tu fazeres ações como limpares a casa, cozinhares, arrumares o teu quarto, fazer silêncio, tudo em prol do próximo, sem saberes quem é o próximo. Tu chegas e tens um quarto que está impecavelmente arrumado e limpo, e foi arrumado e limpo pela pessoa que lá esteve antes de ti. Uhum. E a energia disso é muito, muito especial. E tu sais de lá com essa vontade de... Eu acabei de comer, vou arrumar esta cozinha, vou limpar isto, vou deixar tudo impecável para a próxima pessoa. Não para mim. Cuidares do outro, sim. Cuidares do outro. E depois há aqui outra coisa gira, que é: a capacidade física pode ter limitações, mas a mental não conhece fronteiras. E tu já tens falado disto também. Aliás, é um tópico que se calhar vamos abordar no nosso podcast ao vivo no dia 21, a imaginação. O poder invulgar dos yogis é simplesmente o entendimento das leis da natureza que todos podem possuir. No sentido em que todos nós somos mestres, que apenas temos que estar abertos a isso e descobrir-nos. O nosso físico tem limites, mas o mental não tem, é infinito. Cada um de nós é o universo a olhar para si próprio de um ponto específico, de um ângulo específico. Experiencialmente, tu és o universo todo. E não há nenhum mestre, por isso é que ele está a dizer que toda a gente tem acesso. Porque nós somos um ponto de consciência a olhar para o universo, para si próprio, de um ponto específico, de um ângulo específico. E o que eu acho que é giro no yoga, em termos conceptuais, é isto de brincar com os ângulos. Porque quantos ângulos é que tu tens? É de pé, sentado, deitado. É o que tu fazes. E então no yoga tu estás literalmente a ver as coisas de ângulos diferentes, de posições diferentes. Uma posição política é uma forma de olhar para o mundo sociocultural ou socioeconómico específica. Podes olhar de outro ângulo qualquer. Este telemóvel pode ser um retângulo ou pode ser uma linha, dependendo do ângulo, da perspectiva. Sim. Quando tu olhas para uma peça de arte verdadeira, qual é a tua tendência? Começar a virar a cabeça assim devagarinho. Como se estivesse a beber de vários riachos perceptivos de criatividade. Pontos. Claro. Então, as posições em si estão-te a dar esta flexibilidade, que convida, esta flexibilidade explícita física, convida a flexibilidade cognitiva. Uhum. Porque estás a ver o mundo de perspectivas diferentes, literalmente. E então tens mais tendência a quebrar aquela rigidez de pensamento que promove doenças mentais e aquilo que já tivemos a falar. E é isto que é muito giro no conceito. É porque as posições. É estranho, se o yoga é tudo, e é esta capacidade de conectar com o consciente infinito que ele estava a falar, então porquê que se manifesta no espaço físico em posições? Porque tu és um ponto de vista do universo. Então o ponto de vista é posicional. Lá na Índia nós tivemos a oportunidade de ter uma aula de yoga com um dos mestres que ensinou a nossa professora, a Leo, que era o Surinder. E o Surinder disse-me uma coisa incrível. Nós fizemos uma aula com ele e nós tivemos a oportunidade de fazer uma pergunta ao mestre, e eu perguntei-lhe: o que é o yoga para ti e como é que tu o incorporas na tua vida?
E ele deu uma melhor resposta de sempre, porque fez uma analogia lindíssima entre a vida, o yoga e a fotografia. Ele estava sentado e de repente aponta assim para uma câmara fotográfica que estava lá no canto da sala e disse: estás a ver aquele objeto? Uma câmara fotográfica, sim. O yoga é, para a vida, o cuidado com que um fotógrafo captura momentos. Todos nós hoje em dia temos a tendência a pegar nos nossos telemóveis e a disparar um bocado inconscientemente e sem qualquer critério para capturar imagens, não é? Não pensamos se está alguém atrás de nós, se está a luz a bater de um lado, não temos uma consciência, é quase como se estivéssemos a fazer aquilo de forma mecânica sem sentir realmente o que é que estamos a fazer. E um fotógrafo tem o cuidado de olhar, observar, posicionar-se, mudar a sua perspectiva, o seu ângulo, pensar na luz, se calhar falar com a pessoa que está a fotografar, enquadrar, compor. E, portanto, há um cuidado e uma consciência e um alerta muito maior para os pormenores. E o yoga é para a vida isso, é nós vivermos dessa forma, nós entendermos que o nosso corpo tem um potencial muito grande, que podemos fazer dele uma ferramenta incrível para a expansão da nossa consciência, que através do movimento, da tensão, do relaxamento, nós conseguimos domar a nossa mente, nós conseguimos trabalhar os nossos pensamentos. Ele disse-me uma frase que eu nunca me vou esquecer, que era assim: body is lazy and mind is crazy. Porque o nosso corpo só quer estar parado, não quer fazer nada, e a nossa mente nunca quer estar parada, está sempre em movimento. A maneira de nós balancearmos isso e nós acalmarmos a nossa mente para poder experienciar a vida de uma forma mais pacífica é precisamente ativar o nosso corpo e criar tensão para que depois exista o relaxamento. E é aqui que entram as posições do yoga, os asanas, é aqui que entra a prática do yoga, porque esta prática é o que te vai desbloquear e trazer para um lugar mental de clareza, de observação, de consciência, como na fotografia. Eu estando neste estado consigo ver a vida com perspectiva, como um fotógrafo olha para a sua cena. Os asanas depois é muito interessante porque cada asana tem uma função específica. E atenção, volto a dizer, eu não sou entendido de nada. Isto foi o que eu absorvi desta viagem e destas curtas semanas de aprendizagem sobre um pouco do que é o yoga. Mas sei que os antigos mestres iam para a natureza observar as árvores, as plantas, os animais, para trazer para a sua prática a sabedoria da natureza, da Tiger Pose ou do Tree Pose. Isto são poses que os mestres recriaram com base na natureza para trazer os conhecimentos para si. A pose da árvore é uma pose de enraizamento que se usa quando a vida parece estar-nos a fugir e precisamos de nos centrar em nós, e então temos a postura, fazemos esse asana, criamos atenção na postura da árvore, relaxamos e observamos. E observamos o que é que acontece ao nosso corpo e à nossa mente depois da postura, no ponto do relaxamento. Eu, a partir desse dia, parece que vivo de forma mais consciente, sabes? Às vezes estou sentado e sinto-me aqui, sabes? E incluir a prática do yoga nas nossas vidas faz-nos isso, obriga-nos a parar, a criar essa tensão para acalmar a nossa mente. É muito interessante. Há um caráter respiratório em todo o universo e o yoga está a jogar precisamente com essa dinâmica entre a tensão e o relaxamento, entre o prender e o desprender. O próprio trânsito na Índia tem esse caráter, onde há um movimento caótico o trânsito que na Índia para em pose temporária, se acelerares o tempo, e depois se desprende numa onda de ramificações comportamentais. Tens isto em todo lado, esta respiração, e o yoga joga muito com a respiração também, sem dúvida, que é tensão, relaxamento. A respiração também é isso. Eu estive a pensar, quanto tempo é que dura um minuto? É um minuto. Mas quanto tempo é que dura um momento? Não sabes. Então eu acho que tu consegues agarrar o momento com a respiração. Bora lá experimentar. Agora? Vamos. Sim, um momento. Olha, vamos agarrar aqui um. Larga o momento. Tens isto em todo lado. Os cães, quando brincam uns com os outros, também é uma pose e depois liberta.
Estás sempre a prender e a desprender. É engraçado essa cena da tensão e do relaxamento e da respiração, porque, como tudo na vida, temos vida dentro da vida, e quando falamos nas poses do yoga também não estamos a falar de uma pose, mas de uma espécie de sequência de movimentos. Se tu acelerares o tempo cósmico, a própria Terra é um corpo cósmico que está a pousar temporariamente até se desprender. Eu vejo isto muito nas minhas visões psicadélicas. Também tem este caráter respiratório, de padrões incrivelmente complexos em movimento acelerado à velocidade da luz, que param em pose, chegam culminam numa espécie de pose multissensorial de geometria abstrata e depois desprendem-se outra vez e o yoga está a jogar muito com isso. É interessante falar disso, das posições serem uma espécie, representarem algo, serem uma espécie de arquétipos. A posição, o yoga é uma espécie de silhueta. Eu lembro de pensar isto quando o Russell Brand disse porque é que usava o cabelo assim. Ele usava o cabelo da parte de trás para a frente porque ele dizia que queria ser reconhecido como silhueta. Porque uma pessoa, para ser verdadeiramente famosa, tem que ser reconhecida como silhueta, para ser um arquétipo. O Michael Jackson tem aquela pose. Pois é. O Michael Jordan tem a pose das pernas abertas. O Queen tem uma silhueta. Claro. O Cristiano Ronaldo também tem uma silhueta. Pois é. Então é como se fosse uma silhueta que representa o arquétipo, uma fotografia de perfil daquela personalidade do inconsciente coletivo. E tu sentes isso. É muito estranho pensar assim. Aquela posição do Cristiano Ronaldo de golo, se isso não faz com que o golo aconteça também, se não é uma espécie de atração retroativa que inverte a temporalidade causal do acontecimento, porque aquilo significa golo, representa golo. Quando tu vês um animal, os animais comunicam por poses. Um gato assim, com a cauda para cima, ou estás a imaginar, claro. Sabes o que é que aquilo tem, uma dinâmica comportamental que é previsível. Tu sabes o que é que ele significa. Exatamente. É arquétipo. Então, ao posicionar-te na posição do guerreiro, tu estás a ser um guerreiro. Tu estás a encarnar todos os guerreiros que se posicionaram naquela posição e que deram força àquela perspectiva do universo a olhar para si próprio. Exatamente. Quando tu te pões assim, McGregor, queixo para cima, a Conor McGregor, como se tivesses ganho um campeonato, tu sentes isso. Embodied Cognition é uma teoria com várias experiências associadas que está a ir um bocadinho contra a teoria do Frankenstein, que é que o teu cérebro, que a tua mente existe num aquário craniano independente do corpo. Podias pôr o teu cérebro num computador ou trocar o teu corpo e continuavas a conseguir construir conceitos. Mas não é? Porque mente e corpo estão muito interligadas. É um dos principais erros dos humanos é achar que a mente e o corpo são coisas separadas. Sim. Por exemplo, eu estou a dizer que sim e estou a dizer que sim com a minha cabeça. E eu estou a assinar... Então tenta lá dizer que sim sem dizer que sim com a cabeça. Tenta concordar sem teres o substrato biológico a encarnar o conceito. É postura. Nós há bocado estávamos a falar de posições e poses do yoga, mas na verdade são posturas. E a tua postura afeta o teu comportamento. Não é só afeta, faz parte. Faz parte, exato. É impossível de dissociar. Então há imensas experiências sobre isto. As crianças que lhes são pedidas, depois de fazer um puzzle, para explicar como fizeram o puzzle com as mãos debaixo das pernas, têm muito mais dificuldade do que as crianças que conseguem gesticular e articular aquele mundo de orientação com os gestos. Outra experiência é: põem um lápis nos dentes, a ver desenhos animados, e depois pedem-te para dizeres quanta piada tem o desenho animado. As pessoas que estão a sorrir dizem que tem muito mais piada do que as pessoas que têm o lápis entre os lábios a fazer uma pose facial de tristeza. Não é como se tu estivesses a enganar o teu corpo, o teu cérebro, com os movimentos. Estás a começar pela subestrutura, parte integrante. Mesmo os conceitos mais abstratos dependem da incorporação.
Olha a palavra. Tu, para incorporares uma informação, o que é que tens que fazer? Incorporar. Tens que fazer passar pelo teu filtro. Pelo teu corpo. Sim. Pelo teu corpo. Quando tu tens um sonho e depois voltas, o sonho é uma epopeia. Expande gerações às vezes. E depois voltas e lembras-te de quantas coisas? 3 ou 4. Yeah. São as que consegues incorporar daquele mundo não corpóreo. A razão porque não consegues lembrar de sonhos é porque estás num mundo de consciência que não está limitado pelo teu instrumento fisiológico. Então quando voltas só te lembras daquilo que é incorporável. Tudo o resto fica perdido. É muito interessante. Nos psicadélicos ainda melhor. Quanta da informação é que tu consegues extrair? Incorporar? Não consegues. Quase nenhuma. É como ter a água a escorrer por entre as mãos, não é? E então isto é uma boa maneira de pensar. Aquelas ideias que eu digo que tenho que não as consigo apanhar é porque não as consigo incorporar. O melhor exemplo disto é um organismo. Imagina um animal que é uma bola com olhos por todos os lados. O conceito de frente e trás não existe. Isto é o exemplo mais básico. Portanto, o teu conceito de frente e trás depende de estares encarnado num corpo humano que tem frente e trás. Senão não existia. Claro. Então o princípio é este. Mesmo os teus conceitos mais abstratos têm de ser incorporados para serem compreendidos e explicados. Os grandes filósofos, o que eles tentam fazer é ter experimentos mentais, é ter metáforas que sirvam como referência física para tu te conseguires orientar. Aquela metáfora, aquele conceito que eu tentei perceber e explicar da árvore, do nosso comportamento de ser massa no mundo comportamental, eu tive que utilizar a árvore como referência visualizável, claro. Senão ninguém percebia. Os teus próprios, a forma como tu falas das tuas emoções é com metáforas posicionais e corporais. Isto é muito estranho, pá. Tu não consegues dizer o que sentes, metaforicamente, sem utilizar corpo ou posição ou sensação. Entrar com o pé direito. Why? Nariz empinado. Não dar o braço a torcer. Porquê? Lindo. Dor de cotovelo. Deu-me um nó na garganta. Corporal. Agora posicional. Como é que te sentes? Imagina que estás triste. Dá-me uma metáfora para dizer como te sentes. Estou em baixo. Estou em baixo. Estou de rastos. Estou de rastos. Estou fraco. Estou debaixo d'água. Aquilo ficou-me atravessado. Estou na mó de cima. Posicional. Estou nas nuvens. Ele é direitinho, é certinho. Ele é torto. Pensamento enviesado. Virou-me do avesso. Estás a ver? Uau. Lindo, lindo. É exatamente isso. Todos os conceitos têm que ser incorporáveis. Só mais experiências. A posição corporal, a tua postura, tem uma influência enorme sobre ti. Este estudo também foi feito. Posicionaste numa postura heroica, diminui os níveis de cortisol, uma hormona associada ao stress, e aumenta-te os níveis de testosterona e a tua capacidade para enfrentares o risco. Só a posição. Mais uma vez, não estamos a enganar o cérebro. Estamos a construir o conceito a partir da sua base fisiológica. Os dons vão com o outro. Descobri um hack relacionado com isto para diminuir o teu nível de utilização de telemóvel. E isto para mim é revolucionário. Andei a experimentar a semana toda. Pá, e vocês têm que experimentar isto. Por favor, diz-nos. Tendo em conta esta experiência, certo? Sim. Onde quando estás numa posição de submissão, sentes-te mais fraco. Níveis de cortisol elevados. Quando estás numa posição com os ombros para trás e direito, sentes-te forte. Como é que nós olhamos para o telemóvel? É assim, inclinado. Levantar. É olhar para baixo. E então experimentem olhar para o telemóvel assim. Para já é muito mais difícil. Assim estou a pôr ao meu nível ocular, para quem está só a ouvir o podcast. Para já é muito mais difícil. Só vais fazer aquilo que é útil. E depois estás direito. Isto é um acesso ao mundo.
Essa é muito boa. Em vez de olhares para baixo assim e te sentires fraco, levanta. Olhas para o telemóvel assim, sempre. Ao nível ocular. Epá, essa é muito boa. E depois ficas muito mais tempo. Já reparaste quando estás ao computador não te sentes tão mal? Porque estás mais direito, não é? Estás direito, se calhar é só a posição. Mas sabes o que é que eu estou a pensar? Que também ao mesmo tempo, ao levantares o teu telefone e estares a pegar nele e olhar para ele assim, estás a mostrar ao mundo que estás a pegar no telefone. Isso também vai ter um efeito de, espera aí, o que é que eu estou a fazer, não é? Porque é que eu estou com este aparelho? Deixa-me tirar este daqui, sim, não é? Mas independentemente do mundo, eu acho que a própria posição, a postura, o facto sem dúvida. de tu olhares, porque o telemóvel é o nosso acesso ao mundo digital. Se tu olhas para o mundo com uma postura derrotista... Claro. Pois, exatamente. Exatamente. Estás a olhar para o mundo com uma postura derrotista. Sim. Levanta o telemóvel ao nível ocular. E vais ver que não, essa é a única regra que eu tenho agora. Se estou no telemóvel, estou assim. Fazer as minhas coisas e depois nunca ficas mais tempo do que é necessário. E trabalhas o bíceps também, um bocadinho. Mostras o bíceps, é uma excelente. Mas sabes que, a propósito do telemóvel, só um parênteses, tenho encontrado um conforto gigante. Já tenho amigos meus a ralharem com isso. Eu parei de responder às mensagens na hora. Eu agora não respondo a mensagens durante horas. Atendo o telefone a ti quase sempre, mas mesmo quando toco ao telefone, às vezes não atendo, porque estou a perceber que quanto mais eu reajo às mensagens na hora e aos telefonemas na hora, mais atrofiado eu fico, mais menos espaço tenho mas eu pensei nisso em relação à sombra contigo, porque tu és daqueles que atende o telefone sempre, mesmo quando não pode. E então a pessoa se sente, não atendas, se não podes, porque é que me estás a atender? Exatamente, pois sou. Tenho tendência a dizer, desculpa lá, estou aqui a fazer não sei o quê, no meio de não sei... E sabes o que é que eu acho também? Que espaceie imenso as coisas que eu tenho para fazer. Normalmente estavas a falar há bocado, estavas-te a sentir claustrofóbico porque tens muitas coisas marcadas para o mesmo dia, não é? E então, sais da tua sessão, vens a correr para aqui, depois tens só uma hora para estar aqui, para depois vais. Então eu agora dou por mim, desde que começou o ano, a rejeitar alguns trabalhos. Eu tinha esta gravação hoje, pediram-me se eu podia filmar a seguir. E se calhar podia, mas não aceitei esse trabalho, porque estou aqui de outra forma. Não estou a pensar em mais nada. Sim. Adiar, espaçar muitas coisas. E só se calhar temos aquela sensação de não, mas estou a desperdiçar a vida. Não, mas é o oposto. Ao espaçar estás a aproveitar mais a vida. Sim. Não é por fazeres mais coisas, porque o teu corpo e a tua mente só têm uma capacidade de absorção de X. Mesmo se tu tentares enfiar para lá mais coisas, não vais tirar partido delas porque o teu corpo não tem capacidade de as processar. Concordas com isto? Completamente, sim. E de certa forma é o que o yoga está a fazer. Nós andamos por aí com o corpo, com a nossa câmara fotográfica, sem atenção nenhuma. E o yoga está a fazer, não para. Agora vamos só focar nesta posição. Tenta lá, foca. Exatamente. Eu lembro de estar a meditar, quando fiz o meu retiro de silêncio de 10 dias, e de adorar sensações óbvias, porque era fácil de observar. E o yoga, de certa forma, é uma porta de entrada para os principiantes para a meditação. Tu contaste essa no outro dia, que tipo, aquela comichão, não é? Sim. Era ótimo, tenho uma comichão, posso-me concentrar nesta comichão, sim. Que bom. Quando pões uma posição de yoga é bastante óbvio o que está a acontecer ao teu corpo. Exato. É ali um ângulo, tu tens de prestar atenção para manter sequer. Tens que fazer força ali, porque senão vais cair para trás. Exato. Então ficas ali. E então a tua consciência está focada no momento, como se estivesse a escalar uma montanha. E o interessante é que tu podes fazer isso em tudo na tua vida. Quando estás a cozinhar, quando estás a andar, não é? Porque yoga não é só as posições. Dizer que yoga é as posições é a mesma coisa que dizer que música é a posição dos dedos que faz a nota. Isso. Não, a posição é só a manifestação física de algo que é infinito do mundo da consciência. É um foco específico, como estávamos a dizer ao início, do universo olhar para si próprio, de um ponto de consciência olhar para tudo. O yoga foca nas posições, mas tu podes fazer isto com tudo. Dizer que o yoga é só as posições é como aquelas pessoas que são religiosas, mas só vão à missa, não praticam os princípios de Jesus. Exatamente. Ou dizer que a linguagem é só as posições da boca. Estás a ver a diferença entre a posição e aquilo tudo que a linguagem representa? Ou entre a posição do yoga e a consciência universal que aquilo está a filtrar através do nosso instrumento fisiológico? Não há nenhum conceito que consiga existir sem uma referência no mundo material. Porque é que não é intuitivo para nós coisas muito grandes? Não é intuitivo 14,7 mil milhões de anos. Porque não consegues pôr um corpo lá. Não é incorporável. Então imagina que o teu corpo é um jogo de xadrez
E dentro dessas limitações tens possibilidades infinitas. Há tantas posições possíveis de xadrez como átomos há mais posições possíveis no xadrez do que átomos no universo observável. O teu corpo tem possibilidades infinitas, mas é limitado. Estás a ver as coisas através desse filtro. O xadrez também é um jogo lindo, onde tu podes aplicar quase qualquer conceito, coragem, sacrifício, dentro do jogo, mas tens que o aplicar no jogo. E este mundo da consciência, de certa forma, também tem que ser incorporado. E nós às vezes temos acesso... Não, nos psicadélicos, por exemplo, tu chegas lá, aquilo é um mundo que tu não consegues incorporar. Se tiras de lá 1% de informação muitas coisas, comunicável. Claro. Mas isso dá-me informação que realmente isto é mais do que parece. Para existires tens que ser limitado. Para o jogo de xadrez ser um jogo, tem que ter regras. E tu estás limitado às regras do teu organismo biológico, da tua espécie específica. E às vezes consegues sair em sonhos ou em psicadélicos e vês outro mundo que, por exemplo, não está limitado pela temporização do teu coração, porque o teu coração é como se fosse um temporizador, uma marca de tempo. É a referência, não é? Eu quando descobri isto na minha faculdade foi incrível, que é todos os mamíferos têm o mesmo número de batimentos cardíacos, mas um rato bate mais rápido, então morre mais rápido. Só que um rato vê-te a ti como tu vês uma tartaruga. Exatamente. Lento, em câmara lenta. Por isso é que abrandar o teu batimento cardíaco potencialmente prolongará a tua vida. Embora atletas de alta competição, mas eu acho que eles fazem isso porque levas o teu coração a bater muito mais rápido para ele ganhar estrutura para de noite descer o batimento cardíaco até uma pulsação muito, muito lenta. Um atleta de alta competição, ele leva o seu ritmo cardíaco, leva-o ao limite e depois ganha margem e depois tipo, já não põe o coração a bater tão rápido em situações de extremo esforço, e quando descansa e se dormir as horas suficientes, o ritmo cardíaco dele desce a um BPM tão lento que a sua vida se prolonga. Sim. A tua própria noção de tempo está a ser filtrada pelo organismo onde a tua consciência vive. E quando tens estes momentos onde escapas para os sonhos, onde 30 segundos podem parecer 3 anos, ou nos psicadélicos, onde 3 minutos podem parecer infinitos, estás quase que fora do corpo, estás a sintonizar outro sítio. Mas quando voltas, a única informação que consegues explicar é aquilo que é incorporável. Aquilo que encaixa no teu ritmo, que encaixa nas tuas referências posicionais. Eu não sou um organismo com olhos por todo o lado, portanto, existe trás e frente. E todos os outros conceitos estão também assentes na posição do meu corpo em relação ao mundo. E então é isso. Embodied Cognition. Nós somos o nosso corpo. E uma das formas mais fáceis de mudar é começar por aquilo que é observável. Isso foi o grande avanço no mundo científico que a psicologia fez. Foi o behaviorismo. Que é, vamos ver o que é observável. Então, se queres estar confiante, se calhar começa pela postura. Ergue-te. Põe a cabeça para cima, ombros para trás. Começa a aplicar uma postura de confiança em relação ao mundo. Olha para o telemóvel assim. Nunca te baixes durante muito tempo. Excelente. Há aqui uma curiosidade gira sobre o corpo, que é o contraste dos polos positivo e negativo no teu próprio corpo. Porque falamos em relaxamento e tensão, o polo positivo e negativo é o que te dá a energia de vida. Nós temos 2 órgãos, os órgãos principais são espelhados por causa disso, equilibram um ao outro, carregam um ao outro. E quando há um desequilíbrio físico, isso afeta-nos psicologicamente e mentalmente. Então há técnicas de respiração, chamado pranayama, que te permite reequilibrar isso. Tu sabias, por exemplo, que as nossas narinas não respiram ao mesmo tempo, mesmo quando estão a respirar as duas? Nem sempre estão a respirar ao mesmo tempo. O mais normal é estarem a respirar de um lado e depois varia em ciclos de cerca de 40 minutos. Já ouvi dizer isso, sim. E depois há técnicas, no yoga há uma técnica de respiração em que tu tapas uma das narinas, há uma posição também específica dos dedos, que pretende precisamente reequilibrar esses polos energéticos do lado direito e do lado esquerdo. Tu bloqueias uma das tuas narinas, respiras fundo por uma,
bloqueias essa e expiras pela outra e depois inspiras. Como se estivesses a afinar o teu instrumento. Como se estivesses a afinar o teu instrumento. É muito interessante, é muito interessante. Se têm curiosidade sobre este tipo de coisas, espreitem este livro, que é basicamente o livro todo são uma espécie de factos e depois ele explicar os factos. Queria falar aqui de outro livro. Portanto, o que eu estou a tentar fazer com isto é trazer outra vez as sugestões de livros aqui ao podcast. E hoje tenho 3. Portanto, um deles é O Caminho de um Yogi, do Charles Haanel. O segundo será um livro muito, muito giro chamado The Art of Living, de um mestre indiano chamado Thich Nhat Hanh. Eu espero estar a dizer bem este nome. É um livro, olha, foi-me oferecido por uma pessoa muito especial, que é a Daniela Cruz, que também tem um podcast muito giro e que vocês deviam ouvir, chamado Seres. É ser, abre parênteses, ES, fecha parênteses, ser és. Exatamente, ser és. E este livro é muito interessante porque realmente aborda muitos dos temas do yoga, de meditação e de mindfulness com uma simplicidade extrema, muito fácil de ler. E aliás, este autor tem imensos livros. Depois, se gostarem deste, recomendo que leiam os outros livros do mesmo autor. E por fim, o grande Deepak Chopra, pronto, que é incontornável, e que escreveu este livro chamado As 7 Leis Espirituais do Yoga. Também é interessante, ainda não consegui ler todo, li o início porque depois fiquei colado mais no outro, mas estou a gostar muito e, portanto, se querem saber mais sobre yoga, isto poderá ser aqui um bom ponto de partida. São as minhas sugestões. Acho ótimo. Eu tenho notado que em preparação para este episódio tenho tido mais cuidado com a minha posição corporal e estou a adorar fazer gestos de vitória e posturas corporais de confiança, porque é isso, a confiança implica vulnerabilidade. E os humanos são animais muito especiais, onde somos muito fracos e muito corajosos ao mesmo tempo. Somos mais fracos que os outros animais todos, não somos os mais rápidos, não somos os mais fortes, mas conquistamos isto tudo, não é? E andamos com as nossas partes, somos o único animal, quase, que anda com as nossas partes mais frágeis à mostra. We're just a monkey with a plan. Mas repara, porque os animais andam com as partes mais frágeis, têm as costas viradas para cima e o estômago e tudo o que é sensível virado para baixo. Exato. E é estranho como é que nós erguemos-nos, nós levantámos a cabeça, pusemos-nos de pé, e a posição de herói é a posição mais vulnerável, onde todos os teus órgãos mais sensíveis estão à mostra. Disseste uma frase muito bonita agora, que foi: a vulnerabilidade é um sinónimo de coragem. Estão implícitos um no outro. Estão implícitos. É porque tu, ao teres a coragem de assumires que queres alguma coisa, por exemplo, estás-te a arriscar a falhar. Exatamente. Sempre que vais para a frente, porque tomar o risco, porque atacar de alguma forma a vida é habilitar-te a perdê-la. Claro, só que não veio um sem o outro. Se a minha filha nunca saísse de casa, nunca era traída, nunca ia gozar com ela na escola, nunca ia cair de um escorrega, mas eu não quero isso para ela, não é? É muito frequente ao longo da vida e sobretudo à medida que vamos envelhecendo, perder a fé no amor e deixar de querer arriscar. Olha, isso é um excelente exemplo. Sabes, porque magoámos-nos, não é? Sofremos. Sim. E agora? Não queremos outra vez, não é? Mas se não o fizermos, estamos a passar ao lado da possibilidade de ter essa experiência de novo, quem sabe de uma forma ainda maior, mais plena. Arrisquem outra vez, se sentem, se é preciso. Não tenham medo de amar outra vez. E sofrer e passar pelo... Tudo faz parte disso tudo. As pessoas, a própria vida é isso. Não há um sem o outro. As pessoas que dizem, por exemplo, eu não quero ter um cão porque não consigo lidar com a tristeza do primeiro ter morrido, então não quero ter outro cão. Isto é muito comum. Bolas, tive essa conversa com uma grande amiga há muito pouco tempo e ela disse-me exatamente isso do cão. Nunca mais consegui ter um cão. Mas isso é dizer que não há vida. É dizer que não há vida. Tu tens que aceitar que o cão implica ele ser pequeno, ser bebê, conhecer, amadurecer, começar a envelhecer e desaparecer. E depois talvez sofreres. É tudo, vai tudo junto. E o amor é igual, as relações são iguais. Se calhar a tua próxima relação é de 7 anos e vai ser uma tortura no fim, mas vais dizer que não a toda a viagem? Não podes, não podes dizer que não. Tomar psicodélicos também é
um acto de coragem. Sim. Porque é perigoso, não é? Exige coragem. Sim. Mas não vale a pena o preço? Claro que vale. Claro que vale a pena a viagem. É um bilhete que tens que pagar para ter a viagem. E os psicodélicos estão-te sempre a ensinar isso, a todos os momentos. Estás lá emocionalmente presente a todos os segundos. E a pergunta é sempre: aceitas? Avanças aceitando o risco? Ou recuas e encolhes-te e aquilo sofres. Cresce e assombra-te? É sempre a mesma pergunta. Pois é. Levantas o peito e expões a barriga. A lição é sempre essa nos psicodélicos, não é? É. Aceitas? E quando aceitas aquilo, larga-te. É tão simpático. E quando aceitas aquilo, larga-te. Mas põe-te sempre à prova. Faz-te sempre a pergunta. Sim, se vais para lá confiante, aquilo dá-te uma tareia. Exatamente. Se não vais aberto e humilde, é sempre uma lição de humildade. Uma viagem psicodélica. E o jiu-jitsu também. Por isso é que eu quero começar a fazer jiu-jitsu. Mas é, uma lição de humildade. As artes marciais são uma lição de humildade porque estás sempre com pessoas melhores que tu. Sempre. Obrigado a todos por terem ouvido mais um episódio de Maus Hábitos Podcast. Já sabem, podem contribuir para o crescimento deste podcast tornando-se nossos patronos. Fiquem também atentos. Aliás, ainda temos alguns, não muitos, bilhetes para o nosso espetáculo ao vivo no dia 21 de janeiro. Apressem-se a comprá-los se quiserem vir assistir ao nosso espetáculo ao vivo. Bilhetes. Temos, especificamente 16 bilhetes que estão disponíveis no link que está na nossa bio. Passem lá, venham ver-nos ao vivo, até porque sempre depois do espetáculo nós fazemos um pequeno convívio, vamos jantar fora todos juntos, vamos tomar um refresco, precisamente para podermos falar pessoalmente, que eu sei que muitos de vocês gostavam de falar connosco e nós convosco também. Recebemos imensas mensagens todos os dias, cada vez mais, e bolas, é lindo ver esta comunidade crescer, estamos mesmo felizes. Obrigado pelo vosso apoio constante e incansável. Nós gostamos mesmo muito de vocês, cada vez mais. Obrigado. Beijinhos e abraços, pessoal. Fiquem bem.